Fala galera, belezinha? Estamos de volta com mais um vídeo e hoje vamos falar da recém-chegada ao Brasil Lime, mais especificamente do patinete Lime S. A Lime é uma startup de micromobilidade criada em 2017 na Califórnia e esse mês iniciou suas atividades no Brasil para competir com a Green e a Yellow, duas empresas já consolidadas nesse ramo de micromobilidade no Brasil, ambas do grupo Grow. A startup californiana já opera em outros países da América Latina, como Chile, Colômbia, México, Uruguai, Argentina e Peru, e agora está no Brasil. De início no Brasil, começaram nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, a Lime cobre região de Pinheiros, Vila Olímpia, Itaim Bibi, Brooklyn e Vila Nova Conceição. Já no Rio de Janeiro, cobre a Zona Sul, incluindo Copacabana, Ipanema e Leblon. Por enquanto, a Lime no Brasil só trouxe o modelo Lime S de scooter, que vem do inglês patinete. Esse modelo em específico brasileiro é o de segunda geração. Nos Estados Unidos, eles têm a Lime E, que são bicicletas elétricas desenvolvidas pela própria Lime, com velocidade máxima de 25 km/h e uma autonomia de 80 a 100 km. Todos os produtos Lime possuem rastreador GPS e conexão 3G. Hoje vamos falar do Lime S, que encontramos nas ruas do Brasil. Mas lembrando que esse vídeo é um vídeo independente e não está sendo patrocinado pela Lime. Tudo o que eu disser aqui é minha opinião pessoal, a respeito desse produto e serviço. Agora chega de conversa e vamos ao review do Lime S de segunda geração. O Lime S não é igual em todos os países. Alguns países usam Segway Ninebot ES4 com uma bateria extra anexada acima da roda dianteira. Em alguns países, incluindo o Brasil, a Lime desenvolveu seu próprio patinete, otimizado para esse tipo de negócio de patinete compartilhado, com maior autonomia, pneus sólidos, motor mais forte e uma construção muito mais robusta e durável. O modelo brasileiro é o de segunda geração. Nos Estados Unidos, eles já usam o Lime S de terceira geração. O modelo de primeira geração é o similar ao usado da Green, fabricado pela Segway, o modelo Ninebot ES4, com uma bateria extra. O Lime S é limitado a 25 km/h, porém no Brasil está limitado a 20 km/h devido à legislação local. Em meus testes, eu consegui atingir 19,9 km/h. Tanto a Green quanto a Yellow utilizam patinetes comerciais, desses que você pode encontrar em uma loja. A Lime fabrica seu próprio patinete. A Lime S destaca pela sua construção sólida, feita para aguentar os maus tratos dos usuários. A vantagem de fabricar seus próprios patinetes é poder focar nos pontos em que um patinete de aluguel precisa mais atenção. A bateria é de 36 volts e esse patinete necessita de um carregador de 42 volts. Se eu não me engano, esse carregador é de 2 amperes. Ele conta com pneu sólido na dianteira e traseira. Não parece, mas ele tem uma suspensão dianteira de aproximadamente 10 mm, o que ajuda no conforto. O acelerador é do lado direito do guidão, estilo gatilho. Para quem não é familiar com esse tipo de acelerador, é bem similar aos usados em jet ski e quadriciclo. Esse mecanismo é bem comum entre patinetes. Vejam só esse modelo da Green, também no modelo da Yellow, e também no modelo da M365 da Xiaomi. Já o freio é acionado através de um manete de freio do lado esquerdo, diferente dos concorrentes, que usam um gatilho igual ao acelerador. O freio traseiro é a tambor, acionado através do cabo de aço. O Lime S é um patinete grande comparado aos seus concorrentes. O guidão fica na altura do peito de uma pessoa de estatura média. Já os patinetes da Green e Yellow, o guidão fica na altura da cintura. Isso é devido ao tubo vertical, que comporta a controladora, a bateria e também essa caixa verde.
Eu tenho 1,83 m de altura e eu achei bem confortável andar na Lime S, com a posição de pilotagem mais ereta. No entanto, uma pessoa com uma estatura mais baixa pode estranhar. Na minha opinião, a desvantagem de ter a controladora e a bateria no tubo vertical é elevar o centro gravitacional do patinete. Nesse tipo de veículo, quanto mais baixo o centro de gravidade, melhor. Dependendo do buraco que a roda dianteira entrar, você pode girar para frente. É isso aí, e não tentem se aventurar no off-road, pois ele nitidamente não foi feito para isso. Como eu disse no início do vídeo, em São Paulo, a Lime cobre região de Pinheiros, Vila Olímpia, Itaim Bibi, Brooklyn e Vila Nova Conceição. São centenas de patinetes espalhados nessa região. Note que no Parque do Ibirapuera e no Parque do Povo não fazem parte da área de cobertura, mesmo estando dentro dos bairros que eu citei anteriormente. Agora vamos aos custos. São R$ 3,00 para destravar o patinete e mais 50 centavos por minuto de utilização. O pagamento é feito através do cartão de crédito ou débito e eles também aceitam o Apple Pay. Se você é usuário Android, comenta aqui embaixo se eles aceitam o Android Pay. Para destravar e utilizar o patinete, basta encontrar um patinete mais próximo de você através do aplicativo Lime e escanear o QR Code que se encontra no guidão. Por fim, as conclusões gerais. Lime S é um patinete recém-chegado ao Brasil, seus patinetes são novos, comparados aos concorrentes Green Yellow. Em meus testes, os patinetes da Green Yellow estavam bem judiados, fazendo muito barulho. Isso é devido à construção feita com muito material plástico. Já a Lime S, por ser mais novo e ter uma construção mais sólida, com menos material plástico, era nítido que eu estava andando com mais conforto e um patinete de melhor qualidade. Mesmo o patinete da Green, que conta com a suspensão dianteira e traseira, em minha opinião não superou o Lime S em conforto. Como todos são limitados a 20 km por hora, nenhum deles tem vantagem nesse aspecto. Existe uma pequena diferença de aceleração, que pode ser devido a diversos fatores, e um deles é a bateria. E como não tenho controle sobre esse fator, e a diferença em meus testes foi bem pequena, não acho que seja um ponto para diferenciá-los. E por hoje é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe aquele like para me ajudar a continuar criando novos vídeos. Valeu!